O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não o perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos celebrando hoje a consumação da oitava de Páscoa, ou seja, a grande liturgia que nós celebrávamos no domingo passado, a solenidade da ressurreição de nosso Senhor, se estende por 8 dias para que com o mesmo gáudio, com a mesma exultação e com a mesma alegria, nós possamos viver estes 8 dias de celebração. Mas tudo isso encontra sua razão desta celebração de 8 dias de festa, justamente porque a Páscoa é o 8º dia da criação. Deus criou o mundo em 6 dias, como nós ouvíamos na vigília pascal, e no 7º dia Deus descansou. Acontece que a partir do momento em que nosso Senhor se levanta do sepulcro, vence a morte, ele restabelece uma nova criação, agora com uma criação refeita. E nós somos refeitos em Cristo, como nós também cantávamos na vigília pascal: banhados em Cristo, somos uma nova criatura. Tudo aquilo que Deus fez um dia, Ele refaz a partir da ressurreição de seu Filho Jesus Cristo. E a partir de então, nós temos que corresponder ao chamado do Altíssimo de viver a santidade e de viver esta vida nova, que é uma vida na graça. O início do Evangelho de hoje diz que os discípulos, no dia da ressurreição, ou seja, ao entardecer do primeiro dia da semana, que não era mais o sábado, nós sabemos que o dia do descanso era o sábado, que é a consumação da semana. O domingo, como nós católicos aderimos, é o dia por propriedade, por excelência, em que nós vivemos a fé, e é o primeiro dia da semana. A semana começa aqui, segunda-feira, porque é o segundo dia da semana, terça-feira, quarta-feira, sucessivamente.
E acontece que os discípulos estavam reunidos, e a razão é bem explícita: eles estavam com medo, estavam amedrontados. A notícia de que o corpo de Jesus havia sumido já se espalhava por toda a região, e as autoridades, enfurecidas por conta de não encontrarem mais o corpo e da história de que ele havia se levantado do túmulo, já estavam começando a perseguir os apóstolos. E eles, amedrontados, uma característica muito humana, muito própria de nós, eles vão se fechar naquilo que nós conhecemos como cenáculo, e ali eles vão permanecer. E aí, estando trancadas as portas, nosso Senhor entra no meio deles e se coloca no meio deles. Este movimento de nosso Senhor que entra num lugar que está todo fechado, que está blindado, num quesito de segurança, é para nos exemplificar e nos colocar em evidência uma característica dos corpos gloriosos, que nós conhecemos na teologia como sutileza. É o fato de que eles atravessam não somente portas e paredes, mas também corpos em todos os sentidos. E este ambão seria considerado um corpo que pode ser atravessado por um corpo glorioso. É o que acontece com o nosso Senhor. A sua ressurreição permite que ele atravesse as paredes, as portas, se coloque no meio dos discípulos, interaja com eles e se retire do mesmo modo como ele ingressou. Isso acontece no primeiro dia após a sua ressurreição e acontece novamente 8 dias depois. Mas o ponto central deste evangelho se encontra justamente na ausência de um dos discípulos, conhecido por nós como o discípulo da incredulidade, São Tomé. Só que aqui a figura de São Tomé, ele tem uma importância para nós. Por quê? Vejam que todos os outros discípulos, eles ouviram o que Jesus disse, viram, mas ninguém tocou. Ninguém tocou. Nosso Senhor se coloca no meio dos seus e os saúda dizendo: a paz esteja convosco. A tradução já está traduzido. O termo que designa esta paz é Shalom. Só que acontece que não é uma trivial saudação, bom dia, boa tarde, boa noite, oh, salve Maria, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Não. Aqui, nos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo, redivivo, do Senhor ressuscitado, trata-se do desejo do Altíssimo em nossas vidas. E qual é o desejo de Deus para nós? Que nós possamos alcançar a paz. E somente alcançando a paz que vem dele, nós poderemos então viver a experiência de compreender o mistério da ressurreição. Os discípulos, eles estavam amedrontados, eles estavam aterrorizados por conta da perseguição dos judeus. Se eles mataram a Jesus, que se dizia o Mestre e o Salvador, que não vão fazer conosco? Era o questionamento dos discípulos. E aí, nosso Senhor se coloca no meio deles e deseja a paz, para que a partir da paz que provém dele próprio, o Senhor ressuscitado, os seus possam ter a compreensão de tudo o que estava acontecendo. Só que aqueles que não bebem desta paz não compreendem. É por isso que lá fora no mundo, as pessoas não entendem esse negócio de ressurreição. Eles acham que nosso Senhor simplesmente levantou e voltou a viver, como se ele tivesse dormido um pouquinho, descansado 3 dias e tivesse se levantado. É por isso que lá fora as pessoas não entendem o mistério da Eucaristia. É por isso que o mundo não compreende o mistério de Maria, que é virgem, antes, durante e depois do parto. Porque a compreensão dos mistérios de Deus, dos mistérios mais elevados, de tudo aquilo que transcende a condição humana, somente será feita se nós vivermos a experiência da paz que brota do ressuscitado. Só que aí, alguns precisam ver para crer, né? Precisam inclusive tocar. Pragmáticos só acreditam no que vem. Eu sei que existem muitas coisas que nós acreditamos e que nós não vemos. E a profissão de fé no credo niceno-constantinopolitano, quando nós dizemos Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, nós acreditamos que Deus,
ao criar todas as coisas, Ele criou tudo aquilo que nós podemos ver, sentir com os nossos sentidos, mas aquilo que também transcende, e tudo aquilo que está numa perspectiva que nós somente poderemos nos contemplar, entender e viver a partir da fé. E aí, São Tomé, não estando no meio junto com seus irmãos, ele vai fazer um questionamento: mas se eu não ver as chagas das mãos, se eu não ver o lado aberto, eu não acredito. Quantos em nossas igrejas, embora comunguem no corpo do ressuscitado, ainda não acreditam? Veem o corpo que foi transpassado, mas o corpo que é glorioso e triunfante, e ainda não acreditam. São piores que Tomé. Porque Tomé, ao passo que viu as chagas, ao passo que viu o lado aberto do Senhor, ele acreditou. Tocou e acreditou. Nós não somente tocamos, mas nós comungamos o corpo do Senhor. E nós não acreditamos naquilo que nós recebemos, naquilo que nos fortalece em nossa espiritualidade, aquilo que nos faz não perecermos a cada dia. Nós somos piores que Tomé, porque fingimos que acreditamos, dissimulamos. Tomé, pelo menos, ele foi sincero e disse que aquilo que ele não visse e não tocasse, ele não acreditaria. E aí nosso Senhor vai permitir a Tomé fazer uma experiência muito mais profunda do que os outros. Os outros apenas viram de longe. Tomé chega mais perto, toca, e a partir deste toque, nós temos certeza de que aquele corpo que vivia já a sutileza de passar pela porta, pelas portas e pelas paredes, é também um corpo físico, pode ser palpado. É um corpo que também se alimenta, como nós ouvimos ao longo dessa semana nos relatos da ressurreição. E a partir deste dado de Tomé que toca a ferida e o lado de nosso Senhor, nós temos uma convicção e uma certeza que nós aderimos porque nós ouvimos, nós não vimos. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. E aí a segunda leitura, a consumação da segunda leitura, tirada da primeira carta de São Pedro, vai dizer assim no versículo 8: sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Isso será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo que acreditais, a vossa salvação. Somente somos dignos de fé, somente somos dignos de salvação se nós acreditarmos naquilo que aconteceu na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, naquilo que nós não vemos, mas nós tomamos conhecimento a partir daquilo que a igreja nos transmite. São Paulo vai nos dizer que o conhecimento da fé nos vem pelo ouvir. Aquilo que nós estamos fazendo aqui agora, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, e nós estamos tomando conhecimento, e de um modo escancarado, de um modo plenamente revelado, nós estamos tomando conhecimento da misericórdia e do amor de Deus. E esta misericórdia e este amor de Deus, nós somente vamos compreendê-lo mais e melhor ao passo em que nós nos mergulharmos, ao passo em que nós nos lançarmos neste amor e nesta misericórdia. Em sua aparição a Santa Faustina, nosso Senhor, ele vai dizer que a sua misericórdia é uma fonte inesgotável de graças, mas que precisa ser acessada, que muitas pessoas não alcançam graças porque não suplicam a sua altíssima misericórdia. Que nós possamos fazer então a experiência de nos volver a Deus, beber desta paz que brota dele próprio, e a partir deste momento em que nós bebemos da paz que brota dele, do Senhor ressuscitado, nós possamos buscar a cada dia a misericórdia que também vem dele, para que, uma vez tocados pela misericórdia dele, nós possamos alcançar aquilo que nós desejamos, que é a nossa salvação. Meus irmãos, não percamos a oportunidade. Hoje é um dia singular. A igreja escancara e abre as portas da graça, da misericórdia.
A igreja hoje nos concede as graças das indulgências plenárias. Para obtermos as indulgências plenárias nesta ocasião, nós precisamos participar da Santa Missa e comungar sacramentalmente. Estamos aqui. Precisa ter se confessado recentemente ou ter o desejo de se confessar nos próximos dias. Mas tem que confessar, não é só o desejo não, tá? Tem que se confessar nos próximos dias, durante os próximos 8 dias. Rezar um credo, um Pai Nosso e um Glória ao Pai, nas intenções do Santo Padre, o Papa, e venerarmos o quadro ou o ícone da Divina Misericórdia, aquele onde Nosso Senhor, do lado de Nosso Senhor, se abre dois raios, um que representa o sangue e outro que representa a água. Que possamos obter as graças dessa supressão das penas temporais que nós deveríamos pagar no purgatório. A igreja ela subtrai, ela nos permite alcançarmos essa bênção, esta graça. Não percamos a oportunidade. Se já nos confessamos, excelente. Se não nos confessamos, podemos nos confessar ao longo desta semana. Comunguemos piedosamente nesta missa. Rezemos nas intenções do Santo Padre. E ainda hoje veneremos o quadro da Divina Misericórdia para que nós possamos beber do Cristo ressuscitado, Ele que quer salvar a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.